Fala galera, Lili Monteiro na área. Mais um encontro, mais um Yes You Can. E hoje com uma participação super especial, com um tema também super especial, super diferente, né? Como eu tô muito tempo andando pelo Oriente Médio e uma coisa muito forte aqui é a religião, né? A religiosidade. Então eu pensei de trazer uma pessoa que fosse um líder religioso da religião predominante aqui, que é o Islã. Então, trazer um share para compartilhar e a gente tirar dúvida, porque pra gente brasileiro ainda tem. A gente. Não, eu aprendi muita coisa durante a viagem, quando cheguei aqui, porque eu não tinha muita ideia enquanto estava no Brasil. O que vem é muito distorcido. Jihad, Jihad, que é um share brasileiro, teólogo. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter aceito. É isso, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, eu estava falando, né, que assim, até antes de sair do Brasil, eu tinha uma ideia muito equivocada da religião do Islã. E eu acho que muitos brasileiros associam, né, o Islã, o terrorismo, não sei o quê, é o que você vê meio que na televisão. E vem, o que chega pra gente de notícia sempre é muito distorcido e pro lado ruim, né? E o que não é. Eu aprendi muito aqui, eu falei assim, eu queria compartilhar um pouquinho e trazer conhecimento sempre é muito bom, né? Então, primeiramente, muito obrigada Que isso, obrigado a por você. ter aceito bater esse papo e esclarecer. Tem muita pergunta aqui, tomara que dê tempo de fazer bastante, mas eu queria que você se Estou à apresentasse também um disposição. pouquinho, né? Assim, você é brasileiro e você é Eu nasci brasileiro com nas... ascendência árabe, como é que É, é? eu sou brasileiro naturalizado de ascendência árabe, sírio-libanesa. Meu pai é sírio, minha mãe é libanesa, eu nasci na Síria. Minha infância eu passei no Líbano e aos 7 anos eu vim para o Brasil. E fiquei um tempo aqui, até os 16 anos, minha família ficou aqui. E aos 16, 17 anos eu fui estudar na Arábia Saudita, eu fui estudar Sharia, fui estudar jurisprudência islâmica e língua árabe. E aí depois eu vim para o Brasil. Depois disso, em 91, eu vim me estabeleci no Brasil. Muito bem. Então você sim, você sempre foi muçulmano, porque a Sempre, sua. eu nasci de família muçulmana. Sim, eu nasci em família muçulmana. Primeiro, eu queria te agradecer também pelo convite também, Vem para cá, uma fazer essa live, pergunta. né? Todo Diga. árabe é muçulmano? Tem gente que, Não, 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 né, não. não é obrigatório, assim, todo árabe ser muçulmano. Não, árabe é como se você falasse latino. Árabe é igual latinos. Então você tem o latino cristão, tem o latino muçulmano, tem o latino judeu, tem o latino ateu, tem o budista, né, o agnóstico. Então, a mesma coisa os árabes. Os árabes são uma etnia, vamos dizer, uma região, um povo de uma certa região do Oriente Médio e do norte da África, falam a língua árabe, têm os costumes árabes, porém você tem vários árabes de várias religiões. Então, você tem o árabe judeu, você tem o árabe cristão, você tem o árabe muçulmano, você tem o árabe ateu, e isso vai de acordo com o credo de cada um. Então, não necessariamente que todo muçulmano seja árabe. Pelo contrário, na realidade, mais ou menos 75% a 80% de todos os muçulmanos não são árabes. Por Olha, exemplo, você tem na Indonésia 220 milhões de muçulmanos e não são árabes. Na China,
você tem tantos milhões que não são árabes. No Paquistão, no Afeganistão, no Irã, no Líbano, na Síria, no Iraque, O, Arábia o, Saudita. uhum. O Não, na Irã é um realidade, exemplo, que o o Irã são Irã, eu persas falei e da eles Arábia estão... Saudita, são todos árabes esses aí. Mas Irã Aham. não é árabe, é persa. E O na Turquia Afeganistão tem não são turco, árabes. que é muçulmano. Perfeito, muito bom. Você tem os muçulmanos na Europa, nos Estados Unidos. Você tem os muçulmanos brasileiros, que não são de origem árabe, você tem vários. Perfeito. Agora, vamos lá, começando da base, assim, né? Vamos lá. Quando que surgiu o Islã? O islamismo? Quando que surgiu, mais ou menos? É uma religião bem antiga, né? A religião islâmica, ela é a religião de Deus. Então, Deus, quando colocou a primeira ordem, para nós é a religião, as ordens de Deus, é o conjunto de regras e leis. Porém, na era alcorânica, então, para nós muçulmanos, nós não temos três religiões diferentes. Nós temos uma religião que é de Deus e tem etapas. A etapa do judaísmo, a etapa do cristianismo e a etapa do Alcorão. Mas todas elas têm a mesma base, por isso que nós chamamos de religião monoteísta. Agora, a era islâmica, a era alcorânica, ela iniciou-se em 610. Em 610 da era cristã. Uhum. Ok? Depois 610 anos depois de Jesus. Sim, para Ok? organizar aqui. Século VII. Uhum. Tá. E o que significa a palavra Islã? Tem um significado, não tem? Perfeito. Islã vem da palavra salam, em árabe, que significa paz. E é um dos atributos de Deus, um dos nomes de Deus, é a paz. E por isso que nós, quando cumprimentamos, né, a gente fala assalamu alaikum. Salam aleikum. Sim, eu estou aprendendo árabe. Aí você Que responde, bom. wa alaikum salam. Wa alaikum assalam. E que é verdade. O que significa? Que a paz de Deus esteja convosco. E a resposta é wa, quer dizer, alaikum, sobre vós, a paz de Deus. Wa alaikum assalam. Por isso que a gente sempre chama, invoca a paz de Deus sobre todos, que é uma súplica para nós e para as demais pessoas. E Islã significa, na prática, né, quando a gente vai definir, a gente diz, a definição de Islã é a entrega total e voluntária a Deus único. Essa é a essência do monoteísmo, é você se entregar total e voluntariamente. Se entregar, a gente usa uma palavra em árabe, que para o Ocidente é meio complicada essa palavra. Então, por isso que a gente fala entrega. A gente usa a palavra submissão. A gente se submete a Deus voluntariamente. A gente se coloca... O que significa se submeter a Deus? Se submeter às regras dele, às ordens dele. Ele ordena, nós cumprimos. Ele fala, orienta e nós seguimos. Pronto. Então é uma entrega, então eu me entrego, mas é total, não é até a página 20, até onde eu me agrada, e depois não, isso sim, eu sou seletivo, não, eu me entrego totalmente e voluntariamente, então ninguém pode impor nada, e por isso que não existe imposição quanto à religião. Deus diz isso no Alcorão Sagrado, não há imposição quanto à religião, la ikraha fid-din. Então, ninguém pode ser muçulmano na marra, na espada. Olha, vai ser muçulmano ou vai morrer. Isso não existe. Por quê? Porque Deus não aceita aquilo que não é voluntário. Então, entrega total e voluntária a Deus único. E quando a gente fala Deus único, a gente acredita que Deus não gerou e não foi gerado, não tem sócios. Ele é único e ele é o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Esse é o Islã. Perfeito. O Islã tem um profeta, né? Que é o Muhammad, Maomé. Então, quem foi ele? Foi ele que fundou? Como é que funciona isso? Em relação ao Muhammad, a figura do profeta Muhammad dentro do Islã, no contexto.
nós muçulmanos acreditamos em todos os profetas bíblicos. Isso é muito legal também de você falar, porque eu não sabia. Eu achava que vocês eram É, contra Jesus, que não. E aí, quando eu cheguei aqui, não, Jesus é profeta também. Eu falei, nossa, não sabia. é, é verdade, porque nós acreditamos nos mesmos profetas que são citados na Bíblia, inclusive em Jesus, mas acreditamos em Jesus como o Verbo de Deus, que foi soprado no ventre virgem de Maria Uhum. e nasceu de forma milagrosa, de mãe sem pai, do Verbo de Deus, fez todos os milagres citados, né? E para nós, ele ascendeu ao céu com 33 anos, vivo. Ele não morreu na cruz. Para nós, ele não foi crucificado, ele não foi morto, ele não foi assassinado. Ele subiu, Deus o arrebatou de corpo e alma ao céu, está com 33 anos e vai retornar nos últimos dias para combater o anticristo e reinar com justiça e paz. E vai reinar a paz sobre a terra. Porém, para nós, a diferença de Jesus é que, apesar dele ter nascido de mãe virgem, sem pai, do Verbo de Deus, nós não consideramos Jesus filho de Deus, nem o próprio Deus, uma criatura de Deus. Assim como Muhammad, assim como Abraão, assim como Adão, assim como todos os profetas, são profetas que são pessoas escolhidas por Deus para serem guias para nós, nossos professores, enviados por Deus para guiarem a humanidade para a paz e para o caminho de Deus. E Muhammad, ele nasce, né? O profeta Muhammad nasceu 570 depois da era de Jesus, depois de Jesus, 570 anos. E uma pessoa árabe em Meca, e ele recebe a mensagem, assim como Jesus recebeu o evangelho, o profeta Muhammad recebe o Alcorão e ele divulga esse Alcorão, e o Alcorão está entre nós até hoje, porém o profeta Muhammad ele morre aos 63 anos, e para nós ele não é o nosso Deus, porque muitos acreditam, são os maometanos, ou são eles adoram Maomé, Eu adoram achava Muhammad. isso. Antes de chegar aqui, eu achava que era isso, que tipo, a adoração era a Muhammad, não é, tipo, é a Não, Deus, é só, a Deus. na verdade, toda religião prega, o pouco que eu aprendi, né? Prega a questão de você adorar unicamente a Deus, né? Exatamente. Não gerou e não foi gerado e não tem sócios. Ele é o Criador e tudo que é além de Deus é criatura dele. E vem cá, o Muhammad, ele era analfabeto, tem uma coisa assim, uma história, que ele, quando escreveu o Corão, né, ele não sabia ler e escrever, e ele Ele não recebeu... escreveu o Alcorão. Ele só recebeu, Ah, foi revelado o Alcorão a ele através do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que é o Espírito Santo para nós, aham. que veio para Jesus, que veio para Salomão, para Davi, para Abraão. Ele é o anjo incumbido de trazer as mensagens aos profetas, de Deus aos profetas. E o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad e foi revelando para ele. E o profeta Muhammad proferindo, ele lia, então ele memorizava, e ele lia, e os escribas, seus companheiros que estavam ao seu redor, iam escrevendo e anotando isso. Então, quem escreveu foram vários escribas, e depois eles vinham cada um lendo para o profeta, e ele ia corrigindo cada um e organizando cada um, e para que não houvesse deturpação nem nada, porque ele era iletrado, não sabia ler nem escrever. Porque se ele soubesse ler e escrever, fosse uma pessoa erudita, podiam dizer, o Alcorão é de autoria dele. E Ah, esse é um milagre. Então, como que um analfabeto, um iletrado, pode escrever um Alcorão como esse? É inconcebível. Não dá, não se imagina isso. Então, esse é o milagre. E assim ele como Jesus. Ah, ele recebeu e ele falava e as outras pessoas que escreveram. E ele ia sim, os corrigir escribas. os escritos, sim.
Entendi. Iam anotando, escrevendo, e ele organizava, eles liam para ele, e ele ia organizando através de como era revelado a ele. E assim como o profeta não era letrado, né, não sabia ler e escrever, assim como Jesus também não era médico, não era cientista, mas fez tantos milagres, ressuscitar 4 mortos, curar leproso. Vocês acreditam também de que Jesus realmente Sim, fez milagre? sim, sim, Sim. acreditamos. Sim, o que nós não acreditamos é que isso seja do poder de Jesus. Não, acreditamos que é o poder de Deus dado a Jesus. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. Também não é o poder dele, mas de Deus que colocou para ele. São milagres que Deus apoia os seus mensageiros através deles. E dentro do Alcorão Sagrado, quanto à questão de Jesus, você tem o capítulo 19, que é o capítulo... nós temos no Alcorão 114 capítulos. E tem capítulos pequenos e capítulos grandes. E um dos maiores capítulos é chamado de capítulo de Maria, onde conta toda a história de Maria, como é que Maria foi concebida, que a paz de Deus seja com ela, como é que Jesus, que a paz de Deus seja com ele, foi concebido, e conta-se toda a história deles, né? Conta-se a história de João Batista, que era primo de Jesus também, que a paz de Deus seja com todos eles. Então nós cremos neles, porém nós não os adoramos, nós adoramos Deus único, mas seguimos as orientações deles, e qualquer pessoa que fale, os cristãos não acreditam em Muhammad, então eu também, de pirraça, também, como vingança também, em contrapartida, eu também não vou acreditar em Jesus. Ele deixa de ser muçulmano, porque é ponto essencial crer em Maria, crer em Jesus, crer em João Batista, em todos os profetas, para ser muçulmano. Crer, quando eu falo crer, que da existência deles, do status deles, acreditar na mensagem deles, não crer neles como Deus. Entendi. Aqui tem uma pergunta, assim, do Natuovic. Todos os sheiks são árabes ou nascidos no Oriente Médio? Não, não, de forma alguma. Sheik é um líder muçulmano, aquele O que nome é estudou a religião. É sheik ou share? Não, sheik é em português, né? Aportuguesado. Em árabe é sheikh. Share. Então, tem share que não é árabe. Sim, tem. Em todos os lugares você tem o sheikh. Por exemplo, Sheikh Rodrigues. Ele é sheikh brasileiro, nato. Ele não tem ascendência árabe. Você tem, ele é chefe de Curitiba, né? da mesquita de Jardim Botânico em Curitiba. Você tem vários chefes moçambicanos, por exemplo, angolanos, você tem nigerianos, você tem japoneses, chineses, você tem russos, americanos, né? Você tem vários chefes venezuelanos, cubanos. Perfeito. Depende do estudo. Se o chefe faz, né, estuda e ele tem a certificação, né, tem a permissão para ensinar a religião, pronto. Quanto tempo precisa estudar para poder... O mínimo são 4 anos. Como se fosse uma faculdade, né? Exatamente. É uma faculdade, também tem escolas, né, que desde o ginásio, né, estudam a jurisprudência. Antigamente era o curso profissionalizante aqui, não é isso? Fazia o colegial profissionalizante, né? Então... E assim, por exemplo, para ser um share, uma mãe muçulmana pode escolher para o filho estudar para ser share? Ou isso tem que partir dele? Como é que funciona? Tem uma regra? Não, tem que partir da pessoa. Tem que partir da pessoa, porque é uma vocação também, é uma escolha. Deus, né?
E também a pessoa ela tem que querer, não adianta ela... por exemplo, você tem chefe que foi para estudar e não quer ser líder, ele quer só conhecer a religião. E ele é chefe, mas ele não exerce. Ele não exerce assim, ele não quer. Ele só estudou para ele. Foi o meu caso, eu nem queria ser, eu fui mesmo porque eu tinha dúvida quanto à minha religião, porque eu nasci em berço islâmico, mas não, aqui no Brasil não se tinha muito conhecimento, muita literatura em português, e não tinha sheiks que falassem o português. Então, eu ficava curioso e não tinha como onde buscar. E aí, quando apareceu essa oportunidade de ir estudar e conhecer a minha religião, eu fui não para ser chefe, eu fui para conhecer a minha religião. Então, nem pensei em um dia ser chefe ou ser líder. Pelo contrário, eu queria era tirar as minhas dúvidas. E quando eu cheguei lá, aí eu comecei a tirar as dúvidas e aí eu me tornei muçulmano de fato aos 16 anos, porque é aí que, através do conhecimento profundo da minha religião, que eu me convenci de fato que entendi o porquê de tudo dentro da religião. E aí eu fui crescendo, e pesquisando, perguntando, e aí sheikh é conhecimento. Por isso que você também tem sheikha, que são as mulheres que estudam a religião. Mas pode ser líder? Sim. Não. Sério? Ah, não Sim. acredito. Tipo, Sim, isso há 1400 anos. Sério? Gente, eu não sabia disso. Uma mulher Sim, há pode ser 1400. chefe. Sim. Existem Como é que é? várias. Feminino, Sheikha. Sheikha. Nossa, eu não sabia. Tô chocada. Porque depende de conhecimento. Porque olha só, Agora, pra mesquita, não tem uma parte do Alcorão que diz que é melhor que a mulher reze em casa? Não tem negócio desse? Melhor em casa do que ir na mesquita? sim, esse é uma narração do profeta Muhammad, né? Um relato do profeta Muhammad, no qual ele diz: a oração da mulher na casa dela é melhor do que na mesquita. Isso não proíbe, significa que e a do homem na mesquita é melhor do que na sua casa. As orações obrigatórias. Por que isso? Porque o homem é obrigação dele adquirir conhecimento e sustentar a sua esposa intelectualmente. Então, 3 coisas são obrigações do marido, do homem de casa. 3 obrigações. A primeira, o sustento material, que é o menor. É o menos importante dos 3. O segundo é o sustento, né? Emocional, carinho, tudo necessidades que ela tem, né? Que é a obrigação do marido saciar a necessidade dela, né? De carinho, de toda a relação, né? Emocional. E a terceira é o sustento intelectual. O que quer dizer sustento intelectual? Providenciar para ela conhecimento. Propiciar para ela, facilitar para ela o caminho para que ela possa adquirir conhecimento. Então, por isso que o homem é obrigação dele ir à mesquita, rezar na mesquita e principalmente às sextas-feiras, é obrigação deixar o comércio, deixar a sua... e ir para a mesquita, escutar o discurso. Por quê? Porque ele é obrigado a levar esses ensinamentos para casa e ensinar a sua esposa. Por quê? Porque a esposa que é a base da família, ela que vai passar isso para os filhos, ela que vai educar a família toda. E ela é a sustentação intelectual e de conhecimento da família. Então, ela precisa estar bem preparada. Tanto que a mulher, no Islã, ela tem vários direitos. Quando chega no conhecimento, não é mais um direito dela, é uma obrigação. Então, é uma obrigação ela adquirir conhecimento. Então, quando fala obrigação, não é obrigação dela ir para a mesquita, está falando, olha, ela pode ir se ela quiser. Agora, se não for, ela não é penalizada.
Ah, Por quê? entendi. Porque ela tem várias outras tarefas na estrutura familiar, na estrutura social, que impede muitas vezes que ela vá para a mesquita. Imagine uma mãe que está, às vezes ela está trabalhando, às vezes ela está cuidando da casa, da família, educando os filhos. Hoje, principalmente nessa questão da pandemia. Você tem mãe professora hoje, né? Já, Sim. antes Ou tem era mãe, criança era pequena, tudo, tá tal, e agora mãe amamentando, professora. né? Exatamente. Então, aliviando. Agora, a mulher, ela quer ir para a mesquita. Ok, seja bem-vinda. Ninguém pode impedi-la de ir à mesquita. O homem não. O homem é obrigado a ir. Por quê? Alguém tem que ir para a mesquita, adquirir conhecimento e trazer para dentro de casa. Perfeito. O Alcorão. O que é o Alcorão? Explica pra gente, né? O Alcorão é o livro, a palavra Alcorão em árabe, né? Al-Qur'an, significa aquele que é lido, quer dizer, o livro que é lido. Então, o Alcorão são as palavras de Deus reveladas por Deus através do anjo Gabriel até o profeta Muhammad. São 114 capítulos, e todos esses 114 capítulos são a constituição do muçulmano e de qualquer governo islâmico. Lá no Alcorão você tem todas as regras gerais que o ser humano, ou individualmente ou coletivamente, ele necessita para ter uma organização social, pessoal, ter paz. Então, nele você tem leis para épocas de paz, leis para épocas de guerra, como devem ser as relações pessoais, relações comerciais, relações financeiras. Tem no Alcorão todos os sistemas, sistema educacional, sistema financeiro, econômico, sistema político, sistema judicial, sistema familiar, tudo o que você possa imaginar, o que o ser humano necessita nos aspectos da sua vida, você encontra no Alcorão. Como se Mas fosse um em manual linhas de vida, gerais, né? Um uma manual. Constituição, igual à Constituição Dá brasileira. pra ser assim. É isso aí. Perfeito. É um manual, é um Waze. Ah, o Waze, adorei. Aqui, agora uma outra pergunta que eu não entendo. O que é a diferença do muçulmano? Porque dentro do Islã também tem os xiitas e os sunitas, né? Qual a diferença do xiita para o sunita? O Islã é um só. O Islã é um só. Uhum. Quando nós temos alguma divergência, nós vamos para o Alcorão e para as narrações do profeta. Aquilo que o profeta nos orientou. Então, nós recorremos a isso. Quando temos alguma divergência, vamos recorrer a isso. Essas são as duas fontes essenciais da religião islâmica. Agora, os muçulmanos, essas diferenças, essas divisões, estão entre os seguidores e não na religião. A religião é uma só. Só que, na interpretação, de acordo com a interpretação de cada grupo, é que surgem esses subgrupos e surgem essas divisões. Então, o que aconteceu? Na época do profeta Muhammad, não havia divisão. Então, o profeta Muhammad faleceu, não havia divisão. Assumiu o governo de forma democrática e por escolha democrática, o seu sogro, Abu Bakr. Ao morrer, foi escolhido Omar, que na época teve a expansão islâmica, tudo mais. Ele faleceu, aí veio o terceiro sucessor do profeta, o terceiro governante dos muçulmanos, Othman. E depois veio Ali, que foi o quarto e era genro e primo do profeta Muhammad. Aqui começa uma divisão entre um grupo de muçulmanos que diz que a forma, isso já 30 anos, 40 anos depois, que a sucessão do profeta devia ser
dentro da família do profeta e não podia ser fora. Não é uma questão de escolha democrática e eleições abertas, não. Ela é hereditária dentro da família do profeta. Mas ele não tinha E os filho? muçulmanos... não, ele tinha filhas. Ele tinha filhas. Todos os filhos morreram. Ele teve 3 filhos, só que morreram bebês ainda. Só que só as meninas, as 4 meninas, é que cresceram, casaram-se, porém, todos os filhos morreram durante a sua vida. Só uma filha, a Fátima, que viveu 6 meses depois e faleceu depois da morte do profeta Muhammad, por 6 meses. Então, ela viveu mais 6 meses e acabou falecendo. Então, os xiitas, aqui aparece o xiita. Xiita significa, Shia em árabe significa grupo. Shi'at Ali, grupo de Ali. Então, eles achavam que a sucessão do governo islâmico, depois da morte do profeta, deveria ser em Ali. Porque ele era o primo do profeta, mais próximo, e era genro. E tinha descendência, tinha filhos. Então, o profeta Muhammad tinha netos. Então, a sucessão devia ser neles. E assim até o dia de juízo final. Quer dizer, devia ser na sucessão. É hereditário. E a maior parte dos muçulmanos falava, não, é uma questão de aptidão, não é uma questão de herança, é uma questão de habilidade, de preparação, de religiosidade, porque não garante eu ser descendente da família do profeta, não me garante eu ser religioso, ou eu ser muçulmano, ou eu ser uma pessoa correta. É a minha conduta que tem que determinar isso, não a minha ascendência. Eu sou neto do profeta, então eu sou imaculado. Não, de forma alguma. Cada um tem o livre-arbítrio. Então, é uma questão a liderança é uma questão de aptidão, de habilidade, de preparo, de conhecimento, de religiosidade, de justiça, de conhecimento da política. Não é qualquer um, só porque eu sou religioso vou ser líder. Não funciona dessa forma. Então, e por isso que hoje você vê que os sunitas, né, na realidade não existe muçulmano sunita, existe muçulmano. Só que acabou se chamando aqueles que acreditam que o processo eleitoral, o processo de sucessão, como foi dado, é o correto, foram chamados de sunitas. Sunna significa caminho do profeta. Então, esses sunitas são 85% hoje no mundo. Mas 80%, 85%. E os outros subgrupos, eles estão nesses 20%, 25% de todos os muçulmanos. Nós temos aproximadamente, a gente vai falando e passando informações. O total de muçulmanos no mundo é de aproximadamente 1,5 bilhão de muçulmanos. Está em aproximadamente quantos países? Eu li, acho que 80, cerca de 80. Hoje todos os países. Hoje todos os países. Não tem um país que não tenha um muçulmano. Se procurar, acha. Perfeito. Na Amazônia tem. Sério? Uau! Sim. Nossa, eu nem não imaginava. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos para a parte mais polêmica. A poligamia, para a gente aqui brasileira, né, com uma outra cultura, a gente fica, nossa, como assim? Eu acho que muita gente pergunta para você, né? Em relação à poligamia, isso está escrito no Corão? Tipo, os homens que inventaram, realmente está escrito? Foi algum mandamento mesmo, né? Uma orientação? Como é que funciona essa coisa? Era uma coisa antiga e não fazia mais sentido, mas continua? Como é que fica isso? O que acontece? Na realidade, até a revelação do Alcorão, não existia um limite máximo. A poligamia existia já, certo? Veja na Bíblia, várias passagens da Bíblia falando de vários profetas que tinham várias mulheres. Então a poligamia ela existia.
O Islã, Sim, tipo aquele o Salomão. Salomão tinha 300 e pouco. Davi. Davi também tinha mais, é verdade. Tinha uns... Então, o Alcorão veio e determinou, restringiu o limite máximo a 4 esposas. Porém, não Tá é escrito uma... lá. Tá Sim, escrito lá. sim. Aham. Ah, sim, está escrito no Alcorão. Só que não é uma obrigação nem nada, pelo contrário. É uma licença, é uma permissão, porém, dentro de algumas regras. Não é assim, eu Também não me acordei hoje, eu apaixonei, quero ter outra. quero ter. Enjoei É, dessa, não, vou arrumar mais uma. Não é não, assim. não é assim, não. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, opa, é, é a Tem festa do gente, não sei o quê. tem até uns vídeos que as pessoas fazem umas brincadeiras, né? Vou me converter, porque aí eu posso ter mais de uma esposa, né? Os homens, né? Não, Fazem essa brincadeira. essas brincadeiras também não tem problema, não. Não, agora Porque na hora que ele sabe que tem que pagar E olha assumir, só, 4 esposas são 4 sogras. Eu fico pensando nisso, né? e 4 despesas, tem que sustentá-las. Sim, sim. Mas assim, Então, quando começa, todo qual é mundo quer o a... bônus, ninguém quer o ônus, né? Sim, sim. Qual é o momento que dá essa abertura, né, para o homem ter? Eu sei que, tipo, se a mulher ficar doente, né, tem umas coisas assim, se não puder ter filhos, que aí, tipo, dá Em, uma em várias brecha, situações. mas É. fala um pouquinho Isso pra gente. acontece em várias situações. E é uma questão também de aceitação cultural. O que o Islã faz? Como eu te disse, o Islã, o Alcorão é uma constituição. Então, você vai ter as soluções para todos os problemas que a sociedade possa enfrentar. E um deles é essa questão do aumento de número de mulheres, e principalmente no passado, a gente sabe que morria mais nas guerras, os homens morriam mais do que as mulheres. E essas mulheres, então, elas não teriam direito a uma família. Então, é uma forma, lógico, não é uma obrigação. Agora, esse homem, ele não quer se separar dessa esposa e quer ter uma outra esposa. Se ele conversar com ela e convencê-la e conversarem, porque é direito dela não aceitar e também até pedir o divórcio se ela não quiser. Ela não é obrigada a aceitar, ela pode. Não, sim, é direito dela. Ela pede o divórcio, ela fala, não, não quero, e aí ela vai conversar. Porque qual que é a ideia da religião? É que um benefício não pode trazer um prejuízo maior que esse benefício. Sim. Então, eu vou trazer uma segunda esposa e vou estragar meu primeiro casamento, minha família, tudo que eu já tenho. Não, isso não pode. Então, por isso que tem que haver uma conversa, tem que ter... Porque uma das questões do casamento é ter testemunha. Por que ter testemunha? É para que divulguem. Essa pessoa, ao sair com essa pessoa, eles são casados. Olha, olha lá, fulano está saindo com fulana, pelo amor de Deus, olha. Não estão casados. E por isso que as testemunhas são o quê? E quanto mais fofoqueiro, melhor, né? Porque aí ele vai espalhar, fulano casou com fulana, fulana casou com fulana, para divulgar, porque a publicização do casamento, do matrimônio, é importante para que ninguém calunie, ninguém fica fazendo boatos ou falando da vida alheia. Viu, fulano com fulana, olha, tal, será que estão saindo fora do casamento, tal? Não, está dentro do casamento. Olha, tem até testemunhas e tudo, e foi divulgado. Então, o que acontece aqui é que há um entendimento sobre isso. Às vezes a mulher ela não tem mais saúde, ou ela tem uma doença, uma doença crônica, e ela precisa de tratamento, e em vez dele se separar dela, ou ficar saindo com amante, esse negócio, ele assume. Então, tudo isso é para inibir
a traição, a infidelidade. Essa é a verdade. No final, é para acabar com a infidelidade. Por quê? Porque a gente sabe que tem muito disso. A pessoa tem uma esposa, tal, esse negócio, mas tem um monte de amantes. Existe. Tá, essas amantes, olha só, quanta gente que está sendo traída, que está sendo enganada, que está sendo com o seu direito. Então, a esposa que não está sabendo da amante e a amante que não está sendo reconhecida publicamente. Não está tendo seus direitos de esposa garantidos. Ela faz tudo de esposa, porém, não pode sair em público, tem que ficar escondida. Perfeito? Então, o Islã fala, olha, você quer sair? Ok, saia legalmente, assuma. Porque escondido não pode. Infidelidade é proibido. Pronto, Perfeito. é isso. Agora, vamos lá, ele tem 4 esposas, aí ele quer mais uma. Não pode, tem que se separar de uma. Aí elimina uma da casa, do BBB. Aqui. Ele tem que eliminar uma para poder casar com outra. Sim, Ele pode se divorciar. Pode se divorciar, assim como a esposa pode pedir o divórcio também, qualquer uma delas. O divórcio, então, é permitido. É permitido, sim. Não é incentivado, mas é permitido, sim. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, sendo que tentaram de tudo, tal, mas é impossível. Tem uma impossibilidade de incompatibilidade aqui de convivência, tal. Por que Deus vai obrigar alguém a conviver com alguém? Às vezes existe desrespeito, violência dentro de casa, tanto da mulher com o homem, quanto do homem com a mulher. Muitas vezes há desrespeito, há humilhação. Ninguém é obrigado. Porque as pessoas casam para serem felizes, elas serem felizes. Não é para fazer o outro feliz. Eu caso para eu ser feliz. E aí, depois de eu ser feliz, eu consigo fazer a outra pessoa feliz. Então, esse negócio, eu vou casar para fazer o outro feliz. Mentira! E se a pessoa está pensando assim, ela está errada. Ela tem que pensar na felicidade dela primeiro. Né? Eu tenho que estar feliz. Eu vou ser feliz. E aí, depois que eu ser feliz, eu vou ajudar. É que nem avião. Quando falam questão de despressurização, em caso de despressurização, vai cair uma máscara. Coloque a máscara em você primeiro, depois no outro. Sim, perfeito. Agora, vem cá, em todos os países islâmicos são a mesma coisa? Por exemplo, porque lá no Irã, eu conversei com algumas mulheres e, assim, elas falaram que no coisa do casamento, no contrato de casamento, tinha que colocar essa observação de divórcio, porque se não colocasse, ela não conseguiria se divorciar se o homem não aceitasse. Elas, no Irã, se não colocar essa observação no contrato de casamento, se depois a mulher quiser divorciar, só se o homem quiser divorciar dela, ela não consegue. Não, olha, eu conheço da legislação islâmica. A mulher, ela tendo um motivo para se divorciar, ela vai conseguir se divorciar. Agora, o contrato, por isso que se chama contrato matrimonial. No contrato a gente coloca tudo que a gente quer. E tem que cumprir. Então, o marido, o noivo, né, ele coloca no contrato o que ele quer. É um contrato. E tem que cumprir. O contrato do Brasil já assim, não tem É um vaso detalhe. de flores. É um vaso de flores em cima da mesa. É um ritual bonito. Agora o do Islã coloca, tipo, se a mulher vai trabalhar fora ou não, não é? Se entra no acordo, né? Ó, antes de casar, já entra no acordo. Ó, você vai trabalhar fora. Não quero que você trabalhe fora. Aí coloca lá no contrato. Não tem uma coisa assim? Não, isso pode ter o que a pessoa quiser colocar de condições, ela pode colocar. O que ela não pode colocar, por exemplo, são coisas proibidas. Ou coisas, por exemplo, que são direito delas. Direito dela, por exemplo,
qualquer coisa, é direito dela usar o véu. E aí ele coloca, não, uma condição no contrato de matrimônio, você não pode usar o véu. Não, essa condição é inválida, é nula. Por quê? Porque é um direito garantido dela. Não pode. Por exemplo, ela pode colocar, olha, das minhas condições é que meu marido não se case com outra. Ah, pode colocar isso? Pode. Tipo, eu arrumo um árabe. Aí ele me pede em casamento. Aí eu posso colocar lá, tá, eu caso com você, mas se você não tiver mais nenhuma esposa, eu posso colocar isso? É uma condição que você coloca e se ele assinar, concordar, ele vai ter que cumprir. Ah, entendi. É um contrato matrimonial. É porque É o um contrato de contrato. vocês é bem mais elaborado. Sim, porque nós estamos fundando uma empresa e tem Sim. 2 sócios. Cada um dos sócios precisa saber quais são os seus papéis, quais são os seus direitos, quais são suas garantias, seus deveres, porque nós queremos que essa empresa, que é a empresa mais, mais valiosa que existe sobre a face da Terra, né? Que é a instituição familiar, ela tem que dar certo. Então, para dar certo, por isso que antes do casamento não existe toque físico, não existe dormir juntos, essas coisas. Não tem contato físico. O que tem? É descobrir o outro, o que o outro pensa. Se bate, a mentalidade bate, se as ideias batem, se há compatibilidade ou não. Havendo isso, aí a gente passa para o segundo estágio. Ok, é isso que eu quero. Ah, não, é para descobrir. Oh, ele é violento, ela é violenta, é mau caráter, é bom caráter, tem desvio de caráter? Não. Como é que é o comportamento? Como é que é o respeito? Como é que é isso? Como é que é aquilo? É nesse momento que a gente tem que descobrir, porque é com isso que você vai conviver. Às vezes a pessoa fala, não, eu amo. Você não vive com a pessoa com paixão, você vive com o respeito dela, com o carinho, com o comportamento dela. Então, nesse momento, é importante cada um descobrir como é o seu parceiro e aí concordando, e essas coisas têm que ser conversadas antes. Olha, eu quero estudar. Eu penso, às vezes uma mulher ela é empreendedora. Ela é empreendedora, ela quer abrir uma empresa, ela quer ser empresária. Olha, eu quero me formar, eu quero estudar, eu tenho eu quero abrir minha empresa, eu tenho um capital, ganhei de herança, ou eu já tinha, eu trabalhava, tal, eu quero abrir uma empresa. Você vai me impedir de fazer isso, tal, esse negócio? Se ele concordar, pronto, ela tem. E outra, se o dinheiro que ela ganhar é dela, ela não tem que dividir com ele. Ah, isso é muito bom. Então, porém, o que ele ganha, ele tem que sustentá-la, porque é dever dele sustentar a esposa. Então, não existe marido rico e esposa pobre. Isso não existe. Mas existe mulher rica, esposa rica e marido pobre. Olha. Por quê? Porque o marido, se ele é rico, a esposa automaticamente é rica. Se a esposa é rica, não necessariamente que o marido seja rico, porque ela não é obrigada a sustentar o marido. E o que ela ganha é dela. Nossa, certamente que certamente direitos e deveres. Porém, quando a gente vai para a parte prática, que é a convivência matrimonial, não é assim que a gente lida, né, com as coisas. Meu direito é teu direito, meu dever é teu dever. Não é assim, né? A gente só fala de regras, direitos e deveres quando há divergência. Mas quando está tudo bem, ninguém fala disso. Então, a convivência é harmoniosa, a convivência tem que ser de forma cordial, de forma carinhosa. Existem divergências, mas o respeito tem que ser mantido, a humildade tem que ser mantida, e isso mesmo que o cara tenha mais de uma esposa.
Agora me diz o que a gente estava falando em relação a casamento, que antes do casamento não pode, né, ter relação, toque, nada disso. Agora vamos para a parte, o que que é haram? Haram é o pecado, né? Agora, uns 10 exemplos do que é haram. Perfeito. Haram, Vamos em lá. árabe, significa proibido, ilícito. Ah, é proibido. Pensei que fosse pecado. Né? Proibido, haram. Pecado. Não, é pecado. É, Pecado. Tudo que é proibido é pecado. sim, sim, sim. Ok? Proibido e pecado é a mesma coisa. Ingerir bebida alcoólica. Haram. Comer carne de porco. Uhum. E todos os derivados. Vender, comprar. Cigarro e arguilha. Também? Sim. Aquele. Sim. Não pode? Não pode? Não, Tão não. bonitinho? Não, não pode. É mesmo E tem bonito, mas é nicotina nocivo à também, né? saúde. É, Então, a nicotina do mesmo jeito. É, drogas, tatuagem, haram. haram, tatuagem, por quê? Porque é um tipo de mutilação do corpo. Perfeito? Pintar unha. Pintar unha, haram. Não, não. Não, posso Rezar, pintar. fazer a ablução. Para fazer a ablução tem que tirar o esmalte. Porque a água Ah, tem que tocar na unha, hum. quando estiver se purificando. Ok? É, tá. Adultério, haram. Ter, Fornicação rela... também. Ter Relações relação antes, antes, fora do haram. casamento, sendo solteiro ou sendo casado, é proibido. Uhum. Falar palavrões é haram. Pintar cabelo é É, haram. não, pintar o cabelo não. Pintar assim, muito preto, tão preto que chega a brilhar assim. Tem Tá? uma. Brilhante. O profeta Muhammad, ele desaconselhou que pintasse o cabelo de preto. Mas desaconselhou. Alguns sábios falaram, é proibido. Outros falaram, não, é só desaconselhável. Porém, a pessoa evitar aquele, mas ela pode pintar de qualquer outra cor. O problema é só no cabelo preto, muito preto. A outra, várias coisas, né? Na realidade, as coisas lícitas são em maior número do que as coisas ilícitas, né? Então, tudo que é derivado do, quando a gente fala, olha, ingerir bebida alcoólica, é ingerir, produzir, carregar, vender, Hum, ok? A mesma coisa, suínos, derivados, vender, carregar, transportar, fazer apologia. entendi. Eu não estou comendo, só estou vendendo. Também é proibido, a mesma coisa. Se é Não, não proibido tem. você consumir, é proibido você Você oferecer não para os pode outros. estar ligado a nada relacionado àquilo, né? Não. É, ter conta em banco é haram? Não, ter conta em banco não é haram. O que é haram no banco é você receber juros e pagar juros, trabalhar com juros, com a usura, né? E isso é proibido até na Bíblia, né? Uhum. Então não pode emprestar dinheiro com juros. Você pode emprestar, Com mas não juros pode não. emprestar Pode com juros. emprestar. Isso. É isso. Com juros não. Colocar na poupança não pode. Tudo Ah, que não envolve pode. Tipo, juros não nenhum pode. tipo de investimento, porque vai ter juros. Depende, se for investimento que contenha juros, não pode. Agora, investimento, por exemplo, em bolsa de valores, ações que sobem e descem, que pode ter ganho ou perda, aí pode. Ah, tá. Porque a Entendi. ideia é o que, que é? É que o dinheiro circule no mercado, que não fique parado, não se entesoure o dinheiro, mas que ele gere rendas e gere empregos e circule. E aí ele circula como? Com o comércio. Por isso que Deus diz no Corão Sagrado, e Deus permitiu o livre comércio e proibiu a usura. Por que a usura? A usura tem um benefício individual, enquanto o comércio e a circulação do dinheiro tem benefício coletivo. Então, o benefício coletivo está acima do benefício individual. Entendi. Perfeito, perfeito. Agora uma outra pergunta. Por que que precisa usar o hijab? Todo mundo também
É a pergunta O básica. hijab é uma prática já pré-islâmica, né? Tanto bíblica quanto do judaísmo, né? Da Torá, e é uma ordem de Deus para que a mulher ela tenha o recato, preserve o seu recato, preserve a sua beleza para os seus, para ela, para o seu marido, para os seus íntimos, e não se exponha para os homens que não sejam seus íntimos. E é uma prática da Virgem Maria. Alguém se fechar os olhos, imagina a Virgem Maria sem o véu, ou sem as roupas, ou Quando a imagina gente ela de vê forma aqueles diferente. filmes antigos e coisa, tá todo mundo As usando, né? freiras. É, Então, na realidade, o hijab faz parte das 3 religiões monoteístas. entendi. Só que os Uma, muçulmanos praticam mais. sim, uma outra pergunta. Tem alguma parte no Alcorão que diz que só os muçulmanos que vão para o paraíso? Só os muçulmanos vão para o céu? Alguma coisa assim? Sim, sim. Todos aqueles que acreditarem em Deus único e naquilo que Deus determinou, nos 6 pilares da fé, é que entram no paraíso. E isso era na época de Moisés, era na época de Abraão, na época de Salomão, Davi, Jesus. Todos que acreditavam nesses pilares, que são os mesmos até hoje, né? Entram no paraíso. Por quê? O paraíso é de Deus. E eu entro no paraíso através da permissão de Deus. Deus disse, as minhas condições são essas. Se vocês acreditarem, entram no paraíso. Então eu não entro no paraíso do jeito que eu quero. Eu entro no paraíso se eu estiver adequado às condições que Deus determinou. Imagine que você queira fazer parte do Clube Pinheiros. Você vai ter que se adequar às regras do clube, não as regras do clube adequarem-se a você. Uhum, uhum. Senão você não entra. Então, mas o que está escrito lá? Assim, você tem que dizer que você é muçulmano? É só essa religião? Como é que funciona essas Fazer a regras da religião? shahada, conhecer primeiro e depois Shahada? testemunhar. Shahada, que seria o testemunho. Testemunho que não há divindade além de Deus, e testemunho que Moisés, Jesus, Muhammad são mensageiros e servos de Deus. Isso vem através do conhecimento. E aí vem através da convicção e a pessoa se torna muçulmana. Entendi, entendi. Perfeito, isso aí eu não sabia. É, qual outra pergunta? Ah, tá. Uma outra é Jerusalém. Jerusalém é importante A live para. é de 1 hora? Tá quase acabando? É 1 hora. A gente acha que tem uns minutinhos ainda, não tem? Tem? Não sei. Tem, porque aí me avisa aqui quando tá acabando. Então vamos lá. Jerusalém é importante tanto para o judaísmo quanto para o islamismo, para os cristãos. Por que é Sim. importante para os muçulmanos Jerusalém? Jerusalém foi construída por Abraão. Meca, a mesquita de Meca foi a primeira mesquita, né, o primeiro templo construído sobre a face da terra em adoração a Deus. E depois, 40 anos depois, Abraão, que construiu a primeira mesquita junto com seu filho Ismael, construiu Jerusalém, também com seu filho Isaac. E Abraão é o pai dos profetas também para nós muçulmanos. Então, ela é um templo de adoração a Deus. Ah, entendi. Agora tem 1 minuto e 28 segundos. Eu tinha mais perguntas aqui, mas o tempo tá acabando. Mas assim, super, super obrigada De nada, é um prazer. espero de repente essa live vai ficar salva e eu vou colocar também no canal do YouTube para as pessoas terem mais acesso ao conhecimento. Acho legal, e vou botar seu Instagram para as pessoas te seguirem e te conhecerem, conhecer seu trabalho. É um prazer. Eu queria ter tido essa oportunidade de assistir uma live tipo essa, sabe? Antes de ter viajado. Eu acho que todo mundo que vai viajar para o Oriente Médio é legal parar para ler um pouquinho sobre a religião, porque isso aqui é uma coisa muito marcante, né? Nos países árabes e em outros também, né?
mas assim, aqui no Oriente Médio é muito marcante. Muito obrigada para todo mundo que assistiu também. Quer falar alguma coisa? Não, podemos marcar outra também, se Deus Vamos quiser. marcar outra? Sim, sim, porque Vamos, ainda sim. não consegui fazer todas as perguntas, gente. Aí eu anexo lá. Então, muito obrigada. Obrigada De para nada, é um você, prazer. tá? Para todo mundo que assistiu. E beijo e fique com Deus. Tchau, fique com Deus. Tchau. Deus te abençoe. Salam.